silencioso para não atrapalhar na minha amiga. Oi, gente! Bom dia! Bom dia! Vamos de pergunta e resposta hoje, tá? Já separei várias perguntas aqui de vocês. Live de pergunta e resposta. Eu dou preferência sempre para quem está na live. Quem tiver pergunta, gente, pode fazer pergunta aqui, tá bom? No chat, aqui mesmo, no ao vivo. Ou vocês podem, nessa caixinha de interrogação, fazer perguntas, tá bom? Então, o tema é livre e as perguntas também. Vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta que eu saiba responder, né, gente? Lógico. Não vamos fazer pergunta de ginecologista, porque daí não é minha área, tá? Sexualidade, fisioterapia pélvica, musculatura íntima, ok. Tudo certo, eu vou conseguir ajudar. Caso contrário, não. Beleza? Vou começar, então, a responder algumas perguntas aqui. Deixa eu abrir a caixinha. Lembrando que eu não falo o nome de vocês, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer a pergunta na caixinha, eu não falo o nome de vocês, eu não mostro a caixinha, tá bom? Vamos lá, vamos pegar aqui algumas perguntas que eu já abri ontem a caixinha e vocês fizeram, então eu vou pegando essas enquanto vocês que estão aqui na live não fazem perguntas, tá bom? Deixa eu só fixar o tema aqui pra galera saber que pode perguntar. Toda sexta, gente, é live de pergunta e resposta, pra quem não sabe, tá bom? Então, vocês podem aproveitar esse momento. Cleide, como se tocar, se estimular? Cleide, você chegou a ver, Cleide, minha aula 3 do workshop? Aula 3 não, qual foi a aula que eu ensinei? Aula 2, Cleide, você viu? Eu ensinei algumas técnicas lá. Mas assim, Cleide, basicamente você tem que descobrir os pontos de maior prazer do seu corpo, tá? Então, quando você... Deixa eu só pegar aqui. Lembrando, gente, que quando a gente vai fazer uma autoestimulação, um autotoque, a gente sempre tem que explorar toda a parte da vulva. Então, não fiquem focadas só no clitóris, apesar do clitóris ser o ponto de maior prazer. Porém, tem mulheres que não sentem muito prazer direto no clitóris. Então, vocês têm que estimular a lateral também. Lábios, né? Vocês podem fazer uma estimulação massageando os lábios, vocês podem fazer uma estimulação toda na parte interna. Na parte interna não, desculpa, na parte externa, mas de cima para baixo, tá? Então vocês têm que ir se descobrindo. E aí vocês têm que, com delicadeza, ir sentindo bem essas sensações, sentindo bem o que vocês estão... aonde vocês estão tocando, para se conhecer mesmo. É uma descoberta, imagina um mapeamento do seu corpo. É isso que você vai fazer ali na região da sua vulva, tá? Mas tem várias manobras, né? Então tem uma manobra que você faz como se fosse uma tesourinha, tem manobras que você faz como se tivesse aqui, ó, colocando o clitóris para baixo, outras para cima. Então depende muito do que é mais prazeroso para você, tá bom? Primeiro, doutora, como convencer a minha esposa a aceitar que eu faça sexo oral nela? Ela diz que não gosta, mas ela não deixa eu fazer para conseguir mudar a opinião dela. Primeiro, entender por que ela não gosta, né? Ela precisa falar. É muito complicado quando a gente tem uma queixa que é do casal, né? Do outro, na verdade. Porque isso depende muito dela falar a real, jogar a real com você, sabe? Muitas vezes as mulheres não gostam que façam sexo oral nelas porque elas têm vergonha ou se sentem mal pelo cheiro, assim, tem medo de estar com cheiro forte, tem medo de você pegar nojo por conta disso, acha a vulva feia, tem várias situações aí. Então o ideal é tentar pelo menos entender por que de fato ela não gosta. Ou ela teve experiências muito ruins, né, e aí ela fala que ela não gosta. Se ela já teve experiências, por exemplo, e o ex dela, o ex-marido, ex-namorado, sei lá,
ou qualquer pessoa, fez um sexo oral nela, que ela achava horrível, que ela não tinha o menor prazer, ela entende que é ruim, mas ela não sabe que pode ser bom se outra pessoa fizer de uma forma diferente, tá bom? Mas provavelmente é vergonha, é medo, é receio. Pergunta mais pra ela, tenta fazer ela falar aí por que de fato ela não gosta. Tem que ter um porquê. Ah, por que não? Porque não é resposta, tá? Cleide, foi na 2 que eu falei do autotoque. Obrigada, Bia. Não sinto nada, ele gosta e pede. Cecília, de sexo oral, a maioria não sabe fazer direito. Exatamente. A gente não gosta, gente, porque os homens, eles não têm noção de como fazer de uma forma que não gere prazer, né? Então eles fazem errado normalmente, de uma forma que não estimula de um jeito bom. Ou é muito rápido, ou é no lugar errado. Mas daí eu pergunto pra vocês, é culpa do homem, gente? Não, muitas vezes não. É muito mais responsabilidade da mulher guiar esse parceiro do que ele de fato saber como é e como você gosta, porque ele tem que adivinhar, ele tem que ir no achismo. E no achismo, muitas vezes, ele vai errar e errar e errar. Então, o que vocês têm que fazer, gente? Tá muito rápido? Fala pra ele. Um pouco mais devagar, acho que é mais gostoso. Tenta mais devagar. Tá no lugar errado? Mais pra direita, assim, não tá legal. Um pouquinho mais pra direita, que eu acho que vai ficar melhor. Um pouquinho mais pra esquerda, né? Mais calma. Então, gente, depende muito de quem tá fazendo, mas mais ainda de quem tá guiando. Não adianta vocês quererem que o cara mande muito bem se eles não têm a menor noção. Eles não têm um clitóris. Eles não têm um clitóris, é igual a gente tentar masturbar eles, né? A gente vai fazer alguma coisa errada. Se a gente não ficar perguntando e pedindo feedback pro que eles mais gostam, a gente sempre vai fazer algo que talvez não esteja de maior agrado, tá bom? Não tenho libido faz tempo, acho que nunca tive. Já tomei remédio, fiz tratamento, tomei remédios, vários. Ah, Cecília, tem que ver caso a caso, né? Falta de libido é uma das disfunções sexuais mais comuns, mas que mais tem fatores. Então tem que ver, remédio muitas vezes não tira a perda de libido. Quem assistiu meu workshop sabe do que eu tô falando, né? O quanto a gente teve falta e tem falta de libido e o quanto tem fatores que influenciam isso. Pode ser relacionamento, pode ser o contato com o seu próprio corpo, pode ser por alguma questão de autoconhecimento, de falta de prazer na relação, nunca tive prazer. Tudo isso faz com que você entenda que sexo não é interessante, não é bom. E aí você vai preferir fazer 1000 coisas do que transar. Então isso pode ser entendido como falta de libido. Mas na verdade, a falta de libido vem por falta de outras coisas, né? Falta de um bom relacionamento, de conversa, de parceria. Falta aí de autoconhecimento, de contato maior com a sua própria sexualidade. Remédio, gente, é o último dos últimos casos mais que a gente fala assim, putz, realmente vai precisar de remédio. E aí o remédio, o que é? Reposição hormonal, que só é feito se tiver déficit de hormônio. Ou seja, gente, o remédio ele não vai ser uma opção se você não tiver com déficit hormonal, tá? A maioria é psicológico mesmo. E pode ser que você faça reposição hormonal e descubra o quê? Que não é isso. Não era isso, gente. Então, é terapia sexual na veia aí, tá? Pra gente tentar entender. Terapia para a vergonha do pênis. Então, temos terapia sexual para a sua queixa, que é vergonha do pênis. Ok, temos, tá? Dá pra fazer com certeza. É muito comum os homens terem vergonha do pênis e a gente tem que dar uma ressignificada nisso aí. Eu não tenho sensibilidade no clitóris. Fui fazer uma exploração, fiquei machucada. Ainda não sarei. Ao fazer um mapeamento, machuquei o clitóris por não ter sensibilidade. Essa situação de não ter sensibilidade, gente, vai muito mais além às vezes. A gente precisa ir no ginecologista e na fisioterapia pélvica, para fisiopélvica,
avaliar a sensibilidade da região, tá? Por que não tem sensibilidade? Tem que investigar se não tem mesmo, né? Como que tá esse clitóris? Tudo isso tem que ser visto pela ginecologista e pela fisioterapia pélvica. Não adianta ficar massacrando o clitóris achando, né, que vai sentir alguma coisa. Às vezes não é bem ali o seu ponto de maior prazer. Por isso que eu falo, para muitas mulheres é um ponto de prazer grande? Sim, mas para muitas não é ali que vai ser o maior prazer, tem isso também. Então, uma avaliação na fisiopélvica ia ser bem interessante para você. Tô pegando aqui, gente, as perguntas na caixinha, tá? É normal não fazer tanta questão do orgasmo? Acho uma sensação muito intensa. Mas não é boa a sensação? Como assim? Tem gente, vocês acreditam, gente, que tem gente que tem medo de sentir orgasmo, né? Tem medo. Isso é muito da nossa construção aí, da nossa educação, do nosso contato com a sexualidade, da nossa sabedoria, do nosso conhecimento, né? Por que tem medo? Se tem medo, o que é... A sensação do orgasmo é uma sensação deliciosa, mas tem gente que não gosta, e se não gosta, tem alguma coisa a mais nessa história. E aí precisa fazer uma terapia para saber o que é, né? Porque o que acontece? Se você não quer sentir orgasmo, você vai acabar se reprimindo na relação sexual para não chegar lá, né? E aí você vai acabar nem curtindo o caminho, com medo de chegar lá. Entende? Então isso vai te prejudicar de uma forma ou de outra. Eu não vejo outra saída aí pra você a não ser a terapia sexual mesmo, tá? O uso do DIU pode afetar a vida sexual da mulher negativamente? Para algumas mulheres interfere no desejo, tá bom? Para algumas mulheres, isso quando o DIU é hormonal. Então a gente sabe que os hormônios têm uma influência, né, no desejo, na libido ali. E para algumas mulheres isso vem muito mais à tona do que para outras. Então sim, pode, mas é de avaliar com a ginecologista mesmo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, peraí. Não tive resposta, estamos separando, ele me traiu e isso piorou a situação. Tá vendo? Isso que eu falo, não tenho libido. Por que não tem libido? Porque meu marido me traiu, isso piorou. Que vontade que eu vou ter de transar com um cara que me traiu, né? Eu perdi a confiança nesse cara, eu perdi a admiração por esse cara. É claro que não vai ter libido, não vai ter desejo, entende, gente? Obrigada, Elis. Sou casada há 8 anos e nos últimos 2 minha esposa perdeu totalmente a libido, chegando a ficar meses sem terapia sexual. Assiste... não, gente, não ficou gravada a minha terceira aula do workshop. Por isso que eu falo pra vocês, assiste. O workshop, gente, eu falei sobre desejo muito. E a expectativa que a mulher cria em relação ao desejo, né? O quanto as mulheres estão identificando a perda de libido de forma errada. A gente tem 2 tipos de desejo, espontâneo e responsivo. Eu quero e vivo esperando o desejo espontâneo. Você pode viver esperando o espontâneo e nunca ter num relacionamento de longo prazo. Ou ter em algumas situações, tipo uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês. A forma como vocês se relacionam faz com que esse desejo espontâneo também não venha. E aí a mulher ela fica achando que ela não tem desejo. Mas se ela tem o responsivo? E se ela tem desejo quando o parceiro vem e faz um estímulo legal dela? Ela realmente não tem desejo? Não, ela tem desejo, mas ela tem um desejo responsivo, né? Mas eu queria ter o desejo espontâneo. Aí é outra história, a gente precisa trabalhar melhor a forma como você lida e como você tem contato com a sua própria sexualidade. Porque se eu não penso em sexo de jeito nenhum, se eu não me masturbo, eu não tenho o menor contato com o meu corpo, com sexualidade, com nada erótico, erotismo não faz parte da minha vida. Como é que quer ter desejo? Como é que quer ter libido, desejo espontâneo? Não vai ter. Entendeu? Então, pensem na expectativa que vocês estão gerando em torno também do desejo. Tive poucas experiências com skirting depois do divórcio.
mas faz 3 anos não consigo essa sensação de novo. É problema psicológico? Difícil é mulheres que têm, né? Então, assim, desencana disso. Isso não faz a menor diferença, assim, né? No seu prazer, no sentido de, porque eu não tenho, eu nunca mais vou sentir orgasmo. Ou porque eu não tenho, eu tô com problema. Não, isso é incontrolável. As mulheres que têm, elas têm de forma involuntária, não conseguem controlar. E se não tem, tá tudo certo também. A maioria não tem e ok, tá? Fiz tratamento com endócrino, gineco e fiz bariátrica e tomo medicação controlada. Isso pode influenciar? Com certeza, né? Dependendo da medicação, mas se você já fez bariátrica, já toma medicação controlada, com certeza isso mexe, né, com os hormônios e pode ter muita influência. Ginecologista pode te ajudar nessa parte, para ver como estão seus hormônios. Isso aí, Liana, vamos estimular essa mulherada aí. Que mais, gente? Deixa eu ver, peraí que tô descendo. Estamos no processo de engravidar e o sexo virou apenas para a reprodução. Será que é o momento de investir em melhorias? Meu esposo não tem muito tesão. Claro que é o momento. Inclusive é o momento, né, gente? Porque depois que vem filho, o negócio piora. A gente sabe que o pós-parto é difícil, que o desejo diminui, que a mulher se volta completamente pro filho e para as questões do filho. Então, vai dar uma caída ainda maior depois que tiver um filho. Se não tá muito bem alinhado antes, imagina depois, tá? Então, com certeza é a hora de investir em melhoria. O sexo não tem que ser só para reprodução. Então, se ele não tem muito desejo, muito tesão, tem que entender primeiro por quê, para fazer com que vocês desvinculem aí a reprodução com o prazer, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? O que você acha do homem que gosta de usar calcinha de mulher escondida? É heterossexual? Não, pode ser um fetiche, né? Uma fantasia aí, não sei, tá? Mas não necessariamente isso determina a sua orientação sexual. Não é porque você gosta de usar calcinha que necessariamente você gosta, né, de homens aí no caso, né? Então não, tá bom? Não tem relação. Respondi, gente. Pronto, já vi que ele tá bem preocupado, né? Então vamos responder pra ele. Não precisa ficar com medo não, viu, Agostinho? Tá tranquilo, tá de boa, pode usar calcinha. Não consigo sentir prazer me masturbando. Já consegui, mas demora muito, aí desisto. Carolina, devia ter entrado no método PEP, Carolina. Método PEP que eu desenvolvi pra isso, né? Que eu abri inscrição esses dias. O método PEP resolve esse tipo de coisa. Eu não tenho prazer em me masturbando. Alguma coisa está errada. Ou psicologicamente, ou de fato com a estimulação de clitóris aí. Não sabe fazer, não tem a técnica, não sabe focar, não consegue fantasiar. Tá estimulando em lugar errado, tá estimulando de forma errada. Então, assim, tem possibilidade de sentir orgasmo, sim. Porém, se não está conseguindo, tem algo mais embaixo que está impedindo. E aí o método PEP, ele resolveria isso, tá bom? E ó, terapia sexual, né? Nada está perdido. Deixa eu ver as perguntas aqui. Peraí, gente. Se tem alguma. Vamos ver se tem alguma. Qual é o melhor tipo de vibrador para usar como casal? Então, tem vários tipos de vibrador, depende do que você gosta, né? Tem uns que você coloca, assim, ele é em formato de U. Eu não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês agora. Mas uns que é em formato de U, que você coloca, uma parte fica no clitóris, a outra parte fica dentro do canal vaginal. E a hora que você faz a penetração com o pênis, esse aqui que tá dentro do canal vaginal, vai estimular também o pênis do parceiro fazendo a vibração. Esse é muito legal, tá? Tem várias marcas e ele tem um formato de U, assim, sabe?
Mas qualquer vibrador é legal. Os bulletzinhos, né, que são aqueles menorzinhos, vamos supor, esse aqui, por exemplo, deixa eu tirar isso aqui. Esse daqui, por exemplo, quando você pode passar tanto nas zonas erógenas de homem como de mulher. Pode passar tanto na vulva da mulher como no pênis do parceiro. Pode colocar nos testículos do parceiro enquanto você faz um oral. Pode misturar um oral com a vibração. Então a gente tem que usar a imaginação, gente. Dá pra usar o vibrador de várias e várias formas, tá? A gente às vezes que fica limitado achando que vibrador é só pra mulher. Na verdade não é. Dá pra fazer estímulo anal nos homens também, não por dentro, por fora mesmo, que é bem prazeroso ali, né, perto da região ali de períneo. É muito prazeroso pros homens também. Então dá pra gente usar a imaginação e explorar bastante coisa. Vamos lá, deixa eu ver. Minha esposa não conhece o próprio corpo, não se toca e não se abre. Já tentei de várias formas que ela tenha esse autoconhecimento, mas ela não tem interesse. Pois é, Márcio, quando a mulher não tem interesse, ou o homem não tem interesse, não há Cristo que faça essa pessoa querer fazer algo para mudar, entende? Então isso tem que partir dela e não de você. E aí cabe a você identificar se isso está te afetando dentro do relacionamento, tá? Por exemplo, uma mulher que não tem prazer na relação porque o parceiro não quer, ele não quer fazer preliminar, ele não tem interesse nisso, ele acha que a mulher não precisa disso e que a mulher tem que ter orgasmo via penetração. Só que essa mulher fica falando, não dá, por penetração não dá, né? Vai estudar, vai entender, porque a gente precisa mudar a forma de se relacionar, dá pra gente ter mais preliminar, né? E aí ela fica falando e esse cara não quer saber. O que você faz nesse caso, gente? Ou você rever sua relação, porque não dá, isso está te afetando diretamente, isso está afetando o seu prazer, a sua sexualidade, isso vai te prejudicar e vai te causar ranço dele e ranço do sexo. Então, nesse caso, se você já tentou, já falou e a pessoa ela não quer saber, ela não está interessada em saber das suas necessidades, aí vale a pena você repensar o tipo de relação que você quer pra você. Será que esse cara é interessante pra você? Né? Vamos pensar sobre isso. Será que é isso que você quer pra sua vida? Que mais? Deixa eu ver aqui na caixinha, gente. Perguntem. Deixa eu só caçar vocês aqui. Fico excitada vendo filmes de lésbicas. Posso ser homossexual? Também não, gente. Também não. Por que mulher fica muito excitada vendo filmes de lésbicas, tá? Isso não significa que vai ter de fato, né, um interesse aí, uma orientação sexual para mulheres. Não é isso. É porque os filmes lésbicos, né, aí a gente tem muita preliminar, muitas carícias, muitos toques, muitos beijos. E as mulheres gostam muito disso, né? É a forma que as mulheres gostam de se relacionar sexualmente. Então, elas gostam e têm mais preferência por esse tipo de vídeo do que filmes pornográficos, esses vídeos eróticos não, pornográficos mesmo, que não focam no prazer feminino, né? Então isso não gera tesão, não gera prazer. E às vezes elas preferem ver esse tipo de filme porque gera muito mais erotismo, mexe mais com a imaginação, né? De estar ali naquela situação, sendo estimulada daquela forma, mas não necessariamente por outra mulher, é porque aquilo, a cena de forma geral é interessante para ela. Existem pessoas que não têm libido? Existem várias pessoas que não têm libido, mas daí a gente tem que ver a causa, né? Existem pessoas que não têm interesse sexual, né? Que são as pessoas assexuais que a gente fala, não têm o menor interesse por sexo, não querem, não têm interesse, não têm tesão, não têm atração física, não tem. Mas pra gente chegar nesse nível de achar que a gente é assexual, né, a gente tem realmente
que ter passado por uma terapia sexual, porque, gente, às vezes a gente acha, eu não tenho libido, acho que eu sou assexual. Para, né? Para. Você não tem libido, talvez pelo seu parceiro, pela situação que você se encontra, porque você tá sozinha, porque você não tem estímulo, porque você nunca teve contato com sexualidade, você nem sabe, né? Então, já vi várias pessoas se taxarem aí assexuais, mas sem o menor sentido de ser, sabe? Fazia tempo que eu procurava pessoas que fossem entendidas desse tema. Agora te encontrei, estou amando seu trabalho. Parabéns, obrigada por nos ajudar. Obrigada, Cecília. Que bom, muito obrigada. Deixa eu ver. Acaba frustrando a relação porque eu quero, mas ela não tem uma empolgação no ato. Simplesmente ela fica parada sem ao menos me tocar. Então é melhor se masturbar, né, Márcio? Caramba, gente, como que pode, né? A gente faz sexo, mas na verdade a gente tá em outro lugar, a gente tá ali, mas não tá. Não é melhor não ir pra relação ou de repente se masturbar? Porque de fato, como é que a gente consegue, né? Sexo é troca. Se não é pra ser troca, é melhor ver Netflix, sabe? É melhor se masturbar se você se masturba. Mas ir pra relação com pessoas assim, de fato é muito difícil. E às vezes a gente fica batendo nessa tecla, né? Achando que a pessoa vai mudar, uma hora vai. É uma eterna briga entre o casal, um brigando daqui, outro brigando dali, ela achando que não tá errada, você achando que tá certo. Então assim, fica uma troca de fiapos ali, de ranço, E aí é uma coisa louca, porque é tanta trava emocional, tanto bloqueio que essa mulher pode ter, que ela nem consegue imaginar fazer um tratamento para isso, porque às vezes ela nem percebe que isso é algo errado. É muito louco, né? Por isso que tem que ter essa percepção. E aí o parceiro muitas vezes não consegue deixar essa mulher perceber isso. Ela só vai perceber, sabe quando? Quando terminar o relacionamento por causa disso. Então assim, é muito triste, é duro falar isso, mas é verdade, gente. Se a gente não se esforçar para fazer diferente, se a gente não se esforçar para entender que uma relação a dois tem que ter sexo, que o sexo tem que ser bom para os dois, a gente não vai levar essa relação muito para frente, infelizmente. Ou dá em relação extraconjugal, ou em separação, porque um dos dois não vai suportar. E aí eu tô falando né, gente, depende de vários fatores, não é assim... Laís, quero transar todo dia, minha mulher só quer 2 vezes por semana. Tá insuportável. Pelo amor de Deus, né, gente? Aí a gente tem que também entender que a gente tem que ceder, que são 2 pessoas com vontades diferentes, com criações diferentes. Então também toma cuidado com extremismos, né? O quanto de fato tá ruim ou o quanto você está fazendo ser ruim mais do que merece, né, a situação ali. Então pensem na relação de vocês. Receber o famoso beijo grego quer dizer que o homem é gay? Pelo amor de Deus, gente, é claro que não, claro que não. O ânus é mais uma parte do corpo. Eu não sei que relação é essa, gente, é só mais uma parte do corpo. Né? Como a boca, como o nariz, como a orelha, é só mais uma parte do corpo. Aonde, né? Aonde foi escrito? Quem falou que estimulação anal em homem faz ele virar gay? Ai, gente, não, isso é muito antigo, vamos mudar essa cabeça aí. Tenho 39 anos, fiquei com muita vontade de sexo toda hora. É normal isso toda hora? Não, não é normal, né? Talvez você esteja canalizando todos os seus sentimentos no sexo. Minha mulher não quer mais ter relação. Pessoas que não têm interesse em sexo, isso pode ser ruim para elas? Se elas não tiverem interesse real em sexo, essas pessoas acabam se relacionando com pessoas que também não têm interesse em sexo. E aí fica tudo bem. Agora não dá pra você não ter o menor interesse em sexo e realmente ser uma pessoa assexual e se relacionar com uma pessoa que vive querendo sexo. Não faz sentido, né, gente? Por isso que é importante, quando vocês estão namorando com alguém, vocês têm que avaliar a parte sexual. Se já tá ruim no namoro, casado vai ser pior. Não fica nessa esperança, vai melhorar. Não vai melhorar, não. Tem que melhorar quando tá namorando, porque depois que casa, vocês têm filho, entra num bolo, daí já não consegue mais separar. Eu casei porque ele era muito bonzinho, eu achei que isso ia melhorar com o tempo. Não melhora. Se não fizer terapia sexual, não melhora. Para isso existem as algemas. É brincadeira. Alexandre, causando a live.
Qual conto erótico você sugere para ler? Adoro o seu trabalho. Olha, tem tanto conto erótico. Sigam o perfil do Arrepi, @Arrepi. Gosto muito do Alisson, ele escreve muito bem. Já tem uns contos lá na página dele, são maravilhosos. Ele tem uma plataforma só de contos. Eu gosto muito do Alisson, @Arrepi, tá? Comprei seu curso porque me identifiquei. Técnicas não me ajudam, é mais psicológico que me atrapalha. Esperançosa com suas explicações. Kelly, que maravilhosa. Vai te ajudar muito e eu tô aqui para dar suporte, tá? Lembrem-se sempre que quem é minha aluna tem suporte comigo. Direct, é só falar, sua aluna, comprei o método PEP, tô com dificuldade nisso, vamos embora, gente. Eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Lá na plataforma tem situações lá de dúvidas, perguntem, eu faço questão de responder todas ali, lógico, tá bom? Mas vamos lá, tenham paciência, assistam o curso, tá? Não vai saindo, né, querendo ter um monte de dúvidas, porque tudo vai ser falado no curso. Pode ter certeza que tudo vai ser falado. Depois de alguns vídeos e live pelo Telegram, Instagram, nossa relação melhorou muito. Porque tem pessoas que não se lubrificam nem se tocando, sentir prazer, mas não se lubrifica. Me ajuda a entender. Vanessa, pode ser várias situações, tá? Isso pode ter a ver com a musculatura íntima que tá fraca. Se a sua musculatura íntima não tiver forte o suficiente, não espreme as glândulas de Bartholin, que faz com que são responsáveis pela lubrificação, né? E aí pode ser que isso também não estimule a parte, né, da musculatura, mucosa ali, as glândulas, e não tem lubrificação. Pode ser hormonal, pode ser porque não está se excitando muito bem. Lembrem-se que uma boa lubrificação ela ocorre depois de 15 minutos, 20 minutos de estimulação. Tem relação sexual que não dura nem 10. Então tudo isso também pode, remédios, medicamentos, né, anticoncepcional, pode diminuir um pouco essa lubrificação. Boa. Doutora, tu acha que o pornográfico trouxe uma imagem padrão para os homens e que isso nos tornou mais insegura? Claro, né? Na verdade, o pornô trouxe para os homens uma ideia de sexo errada, porque eles acham que aquela forma é a correta. Eles foram educados via filmes pornográficos, porque não temos educação sexual, não temos muitos vídeos eróticos. E aí, homens sempre com aquela necessidade muito grande, né, de sempre muito livre sexualmente, o recurso é vídeos pornográficos. Então é nisso que eles se baseiam, por isso que a gente se lasca hoje em dia, né? Mas isso faz com que, na verdade, a gente se torne insegura no sentido de que as mulheres de filmes pornográficos vivem para mostrar o corpo. Então elas têm aquele corpo que as pessoas julgam, né? Aquele corpo bonito, aquele corpo gostoso, aquela vulva perfeita. E, na verdade, é um julgamento equivocado, né? São padrões estéticos que a gente não deve se apegar, que a gente tanto fala aqui. Então, a gente fica insegura por conta disso. A gente quer ser aquelas mulheres, né, teoricamente, em relação a corpo, né, em relação à vulva. E é uma grande bobagem, né? Já falei pra vocês isso, do quanto o nosso corpo é um detalhe na relação sexual. Arrepie, não é arrepia, Reinaldo, arrepie, tá? O que acha de homem casado que vive assistindo pornô? Gente, de boa. Assim, na minha visão, isso é uma insegurança da pessoa, sabe? É a mesma coisa que o homem que se preocupa que a mulher se masturba, né? Porque para os homens isso é um horror, né? Nossa, minha mulher se masturba. Ah, não, que coisa estranha. É uma insegurança da pessoa, né? Então, isso são fantasias. Os filmes, eles trazem para nós repertório, né? Quando são bons, né? Mas assim, eles trazem para a pessoa um contato com a própria sexualidade, são fantasias, né? Não é porque a pessoa se excita ali naquele momento com uma cena que ele vai ficar pensando nessa mulher, o que ele vai ficar... Não, né? Às vezes é só naquele momento, por uma excitação, e isso passa, isso não vai fazer com que ele te ame mais ou menos. A gente fica tão preocupada porque a gente não assiste. Mas a partir do momento que a gente cuidar mais da nossa sexualidade, também se masturbar, também ter essa liberdade de poder ver vídeos, né, tranquila,
Porque a gente só não tem essa liberdade porque nós mesmas nos impedimos psicologicamente. Mas quando a gente tem essa liberdade, a gente percebe que isso é muito pequeno, sabe? É besteira, gente. A mesma coisa que, ele fica na rua sozinho, fica olhando para um monte de... Gente, ele tem olho, né? A gente também olha. Então, assim, para com essas besteiras. O que a gente tem que ter em mente é a nossa segurança de que, poxa, eu tô com ele... Ele gosta de mim, eu sei o meu valor. Se ele fizer alguma coisa errada, né, pro nosso relacionamento, eu não vou achar que o problema é comigo. O problema é dele, porque eu sei o meu valor. Então quem perde? Quem perde é ele, gente. Quando a gente tem esse amor próprio, essa segurança, essa confiança no que a gente não se importa com coisa pequena, tá? Uma coisa é assistir filme pornográfico, falar que a mulher da TV é bonita. Outra coisa é ficar de gracinha com a mulher do trabalho. Entende, gente? Tudo tem limite. Então vocês têm que também abrir a mente pra isso. Mas a gente entende que tem pessoas que não gostam, mas aqui, sabe o que é o problema? A pessoa sofre. A própria pessoa sofre. E como eu não gosto de ver vocês sofrendo, eu gosto de passar o que eu penso, a minha opinião sobre isso, para que vocês possam ressignificando essas coisas, tá? Desconstruindo, aliás. Deixa eu ver na caixinha aqui se tem alguma. Nossa, já passa rápido, né? Existem produtos que aumentam o tamanho do pênis? Não. Fazer sexo todo dia faz mal? Não, não faz mal. Sou uma pessoa que tem muita vergonha de iniciar o sexo. Tem que ir aos poucos, né? Se eu tenho vergonha, eu não vou chegar fazendo coisas mirabolantes, porque isso não é meu, é estranho pra mim, é estranho pro parceiro, eu não vou me sentir confortável. Então, é sempre o que eu falo, não dá pra do 0 ir pro 10, a gente tem que ir do 0 pro 1, pro 2, então aos poucos você tem que mudar o seu comportamento. Eu falo muito isso nos desafios de 21 dias pra se soltar na cama, que foi inclusive um dos bônus do método PEP aí, quem comprasse até meia-noite de ontem. Diante de ontem. E aí vai se dar bem quem comprou isso. Por quê, gente? Porque o desafio de 21 dias é justamente isso, é um passo a passo. Então, como que eu posso começar a me tornar ser uma mulher? Como que eu posso começar a me tornar uma mulher mais solta, mais leve, com mais entrega, mas aos poucos, de forma que isso não agrida, né, minha moral aí, minha dignidade, porque é difícil para as mulheres, né, tomar iniciativa, ir para cima, falar coisas, então a gente tem que ir aos poucos. E no desafio eu dou várias diquinhas para que vocês façam isso aos poucos. O Instagram de contos é @arrepie, que eu falei. Deixa eu ver. Será que eu não gosto de trazer nem de beijo, nem tocar ele na hora do sexo? Quando eu resolvo fazer, quero que seja rápido. Será que foi porque ele já me traiu muito? Tenho 28 anos. Com certeza isso deve ter alguma influência, porque se você tá falando sobre isso é porque você não superou, né? Então, assim, se a gente perdoa, mas não supera, não perdoa de coração, não segue o jogo, você fica lá pensando nisso e isso vai te atrapalhar na excitação, você pega ranço. É o que eu falo pra vocês, é aquele ranço, sabe? Por mais que eu tenha perdoado, eu não perdoei, eu não esqueci. E aí quando eu vou pro sexo, eu já penso nele com outra, isso me dá mais ranço ainda, me dá um ódio, eu perco a admiração pelo parceiro. Então, assim, cuidado, né, gente, com esse... eu perdoei, mas o relacionamento é uma merda, não adianta nada, né? Então, repense esses perdões aí, né? Pô, já me traiu muito. O que é muito, né? Quantas vezes, quantas mulheres, pelo amor de Deus. Vamos se amar um pouquinho mais, gente. Vamos prestar atenção, olhar pra vocês, né? Será que vocês também merecem ser traída tantas vezes assim? Não sei, viu? Existe orgasmo anal na mulher? Existe. Dá pra ter orgasmo só fazendo sexo anal. Comprei o curso, é maravilhoso. Na verdade, é um divisor de águas. Ô, meu amor, obrigada, Adriana, que bom.
Alisson aqui do Arrepie, gente. Acabei de falar dele, ele tá aqui. Doutora, seus vídeos são muito interessantes e explicativos, parabéns. Obrigada, Márcio. Obrigada, Joelma. Adicionar uma terceira pessoa no sexo pode melhorar a relação sexual do casal? Não. Adicionar uma terceira pessoa no sexo, se a relação está ruim, vai piorar. Não tenham dúvidas disso, tá? Vocês só adicionam uma terceira pessoa no sexo quando vocês tiverem uma pleníssima maturidade para encarar as consequências disso, tá bom? Porque existem consequências. Pode rolar ciúmes, pode rolar, sei lá, raiva, pode rolar. Então a relação tem que estar muito madura, muito boa para se colocar uma terceira pessoa. Tentar resolver a relação colocando uma terceira pessoa é um tiro no pé. Não. Doutora, sou casada há 36 anos, nunca tive orgasmo na penetração. Só descobri o meu clitóris há uns 3 anos. Agora eu me masturbo e não tenho coragem de falar para o meu marido que não sinto nada na penetração. Mas como que é? Você não sente nada na penetração, mas você já tentou fazer a penetração estimulando o seu clitóris? Porque daí você nem precisa falar para ele que você não sente nada na penetração. Porque a penetração, gente, ela é prazerosa, ela é gostosa, ela só não gera para muitas mulheres um nível de prazer muito grande. Não dá para chegar no orgasmo, por exemplo, né? Então, assim, só que se você tiver a penetração mais estimulação de clitóris, são 2 estímulos. Isso pode te gerar muito mais prazer. Então, você não precisa necessariamente falar que não sente nada. Você pode falar que você prefere e que pra você é mais interessante quando ele faz um sexo oral, quando ele fica mais tempo ali estimulando seu clitóris, que você sente muito mais prazer. Então, valorize o que é bom e não desvalorize a penetração. Não precisa falar que você não gosta, que você não sente nada. Você simplesmente pode falar que é melhor quando ele faz isso ou aquilo, entendeu? Que aí você valoriza, você não desvaloriza algo. Meu marido é muito chico, não entende nada de mulher. Ai, dá pra ele o desafio, fala pra ele que tem um desafio rolando. Rolando não, né? Que rola sempre aqui no meu WhatsApp, porque não tá rolando ainda. De desafio dos homens, 10 dias, gente. Eu passo as coisas básicas que os homens podem saber sobre as mulheres pra ajudar aí na relação, tá? E essa é uma das coisas. Como faz para ser atendida por você? Laís, é só entrar em contato no meu... lá no meu perfil tem um linkzinho. Clica no link, aí vai ter lá, atendimento individual. Vai ser direcionado para o WhatsApp para informações de consultas, tá bom? Ou se você não achar, você pode mandar direct, que assim que eu ver, eu te respondo passando o número do WhatsApp. Mas lá no meu link de perfil já tem o link que vai direto pro WhatsApp. Só consigo sozinha me masturbando. Então, usa a sua masturbação enquanto ele faz a penetração, né? Se masturbe enquanto ele faz a penetração. Agora, se só isso for difícil já pra você, aí você tem um bloqueio muito grande, né? Talvez o desafio de 21 dias para se soltar na cama seja interessante. Talvez a terapia sexual, se for um bloqueio muito forte, tá bom? Doutora, tô amando sua live. Obrigada. Danela, é isso? Danela? Desafio para os homens é muito importante. Pois é. Top, o desafio 10 dias tem muito resultado. Ô, Bruno, obrigada. Gente, mais perguntas? Ai, caramba. Peraí que eu coisei aqui o negócio. Coisei a bagaça. Pronto, foi. Deixa eu ver, pergunta na caixinha se tem alguma, tá? Já respondo as que fizeram aí. Você sabe a técnica do pompoarismo? Eu sei a técnica do pompoarismo, mas eu sou fisiopélvica, então eu vou dar preferência sempre para fisioterapia pélvica, já que na fisioterapia pélvica a gente consegue fazer o toque, fazer a análise da musculatura da mulher, né? A gente consegue saber qual é o nível de contração, de força, de relaxamento, de agilidade, de coordenação. A gente trabalha todos esses aspectos, deixa essa mulher
com uma coordenação fantástica de períneo, de musculatura íntima. Aprende a contrair, relaxar, fazer força. E aí sim é válido depois talvez um curso de pompoarismo para aprender as manobras. Que aí você pode fazer as manobras no sexo. Mas antes disso, aprender a contrair e relaxar de forma certa. Porque antes de mais nada, a gente não tem consciência da musculatura íntima, tá? Eu fiz o desafio de homens, gostei e recomendo. Obrigada, Alexandre. Sobre tamanho, quanto é importante? Eu não acho importante o tamanho, tá, gente? De verdade, é uma coisa que eu falo muito pra vocês aqui. Primeiro, a gente só tem sensibilidade real, nós mulheres, nos primeiros 3 a 5 centímetros do canal vaginal. No primeiro 1/3 ali. Lá pro fundo, a gente já nem tem tanta sensibilidade, né? Então, a gente pode ter um puta potencial de prazer com um pênis mediano aí de 14 centímetros, é a média do Brasil, né? Então, às vezes o cara acha que 14, 13 centímetros é um pênis muito pequeno. Gente, não é a média, tá bom? É a média do Brasil. E a gente não precisa do pênis para proporcionar prazer para uma mulher, nem para ninguém, já que a gente tem língua, tem dedo, tem mão, tem tantas outras opções, né, boca. Então, assim, não se apeguem ao pênis, porque isso de fato é o menos importante, já que a gente sabe que a mulher não tem tanto prazer na penetração, tá bom? Atende online? Sim, atendo online. Como fazer os exercícios da pelve com você se moro longe? Faço atendimento online também, tá bom? Eu vou te ensinar direitinho como fazer... ter essa consciência, tá? Então a gente faz a fisiopélvica online, a gente foi autorizado a fazer aí na pandemia e tem dado super certo. Existe remédio para aumentar o pênis? Não, não existe remédio, gente. Essa pergunta é do homem que ainda não entendeu nada de prazer feminino. Não precisa aumentar o pênis. Tô querendo fazer a massagem tântrica, mas em dúvida ou em masculino ou feminino? O que você se sentir mais à vontade. Profissional é profissional, gente. Profissional é profissional, isso não tem interferência, tá bom? Então, você se sente mais à vontade com mulher, vai com mulher. O homem vai com homem. O importante é que você procure um bom profissional, que não seja alguém que você não confia, não conhece, não tem nenhuma indicação. Estou chegando aos 40 e vejo que meu desejo sexual e minha libido aumentou muito. Isso é normal? Que bom, né? Que bom. É normal, na verdade, a libido aumentar quando a gente está em algumas fases da nossa vida. Então, por exemplo, a gente tem muitas mulheres que na menopausa o libido, o desejo aumenta, porque é uma fase da mulher que a mulher já está mais tranquila, que os filhos já estão fora de casa, criados, que já está com uma estabilidade financeira. Não tem tantas preocupações em relação, né, a trabalho, depende, lógico, mas é uma fase normalmente que o casal tá mais próximo, porque os filhos já saíram de casa, ficam sempre mais juntos, os dois, acaba curtindo mais a relação de todos esses anos, né, às vezes com a casa cheia, com filhos que não deu pra curtir como curtiria ali numa fase de 50 anos. E aí pode ter interferência também com a fase que você tá vivendo. Né? Então, eu tô muito bem no meu trabalho, minha vida tá boa, minha família tá com saúde, meus filhos estão bem. E aí faz com que você fique com mais desejo também. Quando envelhecemos, o clitóris some? Não, é mentira. Ele pode até diminuir visivelmente, tá bom? Por causa do excesso de pele, a flacidez, atrofia muscular. Mas ele sempre sendo estimulado, ele vai estar ali com a mesma capacidade de proporcionar prazer que antes. Tudo bem, gente? Acho que é isso, então, tá? Eu vou encerrar a live então, gente, porque já tá quase na hora do almoço, vou liberar vocês, quer dizer, do meu almoço, né, porque vocês já devem ter almoçado ou estão almoçando. Na terça-feira a gente se vê, temos live sempre de terça e sexta, exceto alguns dias que acontece alguma coisa, mas eu aviso vocês, tá bom? Abri caixinha de perguntas, quem não deu tempo de perguntar, pode perguntar na caixinha que tá aberta, que eu vou respondendo ao longo do dia, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Deixa eu responder essa aqui pra não deixar vocês no vácuo aqui, ó. Deixa eu ver.
Queria saber um pouco... não, peraí. Doutora, tem alguma interferência sobre espessura de esperma para engravidar? Na verdade, não tem muita relação à espessura, tá bom? Mas tem que ver a quantidade de esperma. Isso a gente só consegue ver com um espermograma que ou o ginecologista ou o urologista indica pra você. Beleza? Obrigada, gente. Vou comer, vou almoçar. Tenham um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até terça-feira. Grande beijo pra vocês, tá?